Olá, seja bem-vindo a mais um Circulação em Dia com o Dr. Fábio Rocha. E hoje vamos abordar um tema que gera muitas perguntas e muitas dúvidas. Vamos falar sobre pé diabético. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Paula? Vamos lá mais uma vez, aí esclarecendo as dúvidas e falando um pouco mais de saúde vascular. Exatamente. Queria que você trouxesse para a gente o que significa, o que é, afinal, o pé diabético. Paula, esse assunto é de extrema importância, ainda mais sabendo que no Brasil nós temos aproximadamente 20 milhões de pessoas portadoras de diabetes. O diabetes, se bem cuidado, se cuidado adequadamente, ele não traz complicações de maior gravidade. Porém, infelizmente, a grande maioria dos pacientes não faz um controle adequado do diabetes. E o diabetes, mesmo aquele conhecido como tipo 1, que é o diabetes que começa em geral na fase da infância, da adolescência, quanto o diabetes tipo 2, que é o mais comum e está muito relacionado a hábitos, e nós vamos falar sobre isso, se ele não for adequadamente cuidado ao longo da sua vida, depois de alguns anos ele traz alguns problemas, algumas complicações, umas muito severas, outras que vão diminuir muito a qualidade de vida do paciente, e o pé diabético é uma dessas. É um termo que a gente se refere a um termo um pouco mais genérico, né? O pé diabético, né? É o pé que está com diabetes? Obviamente que não, é o paciente que tem diabetes, mas se refere a complicações que fundamentalmente ocorrem nas pernas e nos pés do paciente diabético de longa data. Isso pode ser com qualquer tipo de diabetes ou é uma diabetes específica que acaba gerando esse tipo de problema? Não, qualquer tipo de diabetes. A gente tem, basicamente, o diabetes tipo 1, que é esse que eu falei que acontece na infância, vai por longo de toda a vida. O diabetes tipo 2, que geralmente acomete mais adultos, após a quinta década de vida, associados a um pouco de falta de cuidado, né, com a saúde, em termos de sedentarismo, obesidade, é um dos fatores bastante importantes. A gente tem o diabetes gestacional, esse um pouquinho mais específico, que ele se inicia e ocorre durante a gestação. Algumas pacientes permanecem com esse diabetes ao longo da vida e a gente tem outras causas menos comuns que estão relacionadas muito à parte genética, alterações e tudo mais. Então, o pé diabético, que é esta complicação, ela acontece em qualquer tipo de diabetes, mas está relacionado a uma complicação, ou seja, é o paciente que tem diabetes, independente do tipo, um diabetes já de longa data, mas que permaneceu por muitos anos sem cuidado e sem controle. E que cuidados são esses, doutor Fábio? Com relação ao diabetes, qual é o ponto? É manter a sua taxa de açúcar, o que a gente chama de glicemia, dentro dos padrões aceitáveis. Tá? E aí existem diversos padrões, né? Se esse açúcar no sangue, se essa glicemia, ela vem muito alterada ao longo dos anos, subindo, descendo, e isso está muito ligado à dieta principalmente e ao uso adequado dos medicamentos, né? Vão acontecendo algumas lesões nos nervos dos pés e na vascularização dos pés. E aí é que está. Então, o pé diabético ele é uma complicação, uma alteração que ocorre basicamente por duas razões. Elas podem acometer os pés e as pernas dos pacientes, e o paciente ele pode ter mais uma do que outra e ele pode ter as duas juntas, e aí as coisas se complicam um pouquinho. Mas Então, por que justo nos pés? Isso que eu queria entender. vamos lá, porque nos pés nós temos a circulação dos pés, isso é uma questão um pouco anatômica também. A circulação dos pés, ela é uma circulação, se você pegar o seu coração e a distância mais longa do seu coração é o pé. O caminho que o sangue tem que percorrer até o pé é o mais longe onde ele tem que chegar. E os vasos dos pés, eles vão ficando cada vez mais finos até chegar na circulação dos dedos. Então, o que ocorre no que a gente chama de pé diabético é uma alteração, primeiramente, nos nervos dos pés, que a gente chama de neuropatia diabética. O que é isso? É uma alteração nos nervos que dão principalmente a sensibilidade dos pés.
Então, esse paciente, ele vai, ao longo dos anos, perdendo a sensibilidade dos pés. E ele começa, Paula, a caminhar, a pisar de forma diferente. Ele não percebe. Ele começa a perder a sensibilidade. Então, às vezes, ele machuca o dedo, ele usa um calçado um pouquinho mais apertado, faz uma bolha, ele não sente. Chegando até a casos extremos, que o paciente ele pode até, um exemplo, perfurar o sapato com um prego, esse prego perfura a região plantar, a sola do pé, o paciente continua fazendo as atividades e não sente. Então a neuropatia ela provoca deformidades, alterações na estrutura do pé, vão formando-se calosidades e por conta disso abrem-se pequenas lesões, feridas, que facilmente se infeccionam, existe uma dificuldade de cicatrização e podem se complicar. Bom, esse aí é um aspecto do que a gente chama de neuropatia diabética. Junto com a neuropatia diabética, em maior ou menor intensidade, o paciente também tem uma complicação, que é a dificuldade circulatória. Ela pode atingir um grau muito intenso, com as obstruções dos vasos grandes que levam fluxo sanguíneo para os pés, ou elas podem acontecer no que a gente chama de microcirculação. É a circulação menorzinha que está lá, é quando o sangue com oxigênio, com os nutrientes, vai levar o sanguezinho lá para a célula, para a menor unidade, diríamos assim. O diabético de longa data, não tratado, ele vai apresentar esses problemas de microcirculação. Então, quando a gente junta a alteração de sensibilidade, a neuropatia, com a deformidade dos pés, com a chance do paciente apresentar lesões e machucados e ferimentos que às vezes ele nem sente, juntamente com a alteração da microcirculação, do fluxo sanguíneo, isso aí vira-se uma complicação grave e a esta complicação nós chamamos de pé diabético. E como é que a pessoa que sabe que é diabética, né? Embora de repente ela pode ou não estar fazendo um tratamento, o que ela tem que fazer para prevenir que aconteça esse tipo de problema? O primeiro ponto é o que a gente já conversamos e falamos, manter os níveis de glicemia, do açúcar no sangue dentro dos padrões desejáveis. Para isso, o paciente precisa fazer consultas ao clínico ou ao endocrinologista regularmente, precisa sempre adequar a medicação, seja medicação via oral ou alguns pacientes que necessitam da insulina injetável, o paciente precisa muito controlar a dieta e a gente sabe que é difícil. Todas as nossas relações interpessoais, familiares, entre amigos, festividades envolvem alimento. Vamos lá em casa, vou te receber, alimento. Reunião familiar, Natal, Ano Novo, alimento, festa, alimentação. E todo mundo traz a comida, todo mundo traz um prato de doce, alimentos que são mais calóricos, massas. Então é muito difícil realmente, se a gente pensar, talvez para a gente, ou para mim, que eu não sou diabético, eu não tenho essa restrição dessa forma. Mas para quem tem, às vezes as coisas ficam realmente difíceis nesse sentido. Mas não tem saída. Porque se você fizer pouco caso ou realmente não fizer um controle adequado, essas complicações, além do pé diabético, existem outras gravíssimas, vão se manifestar. E você perguntou o que fazer. Alimentação adequada, controlar as taxas de glicemia no sangue. Esse é o ponto principal. Segundo, para o pé diabético em questão, quando o paciente já tem algumas alterações, ou seja, já está com o pé diabético instalado, ele precisa, primeiramente, averiguar o seu pé. O que é isso? A gente toma banho, às vezes a gente não liga para o nosso pé muito bem. Eu acho que a grande maioria das pessoas, O paciente depois do banho ou na hora, que está com o tempo, ele precisa parar. Ele precisa olhar o seu pé. Ele precisa abrir no meio dos dedos para ver se não tem nenhuma lesãozinha, uma ferida, uma micose interdigital entre os dedos, que é muito comum. Ele precisa olhar se não tem um ferimento pequeno, uma pequena bolha, um pequeno corte. Às vezes, um gravetinho ali que ele pisou descalço, ele não sente. Porque o pé diabético, o paciente com pé diabético, ele
perde a sensibilidade. E aí, quando ele olha e faz uma inspeção diária do pé, ele vai estar mais atento. Outra coisa, calçados. O paciente vai num jantar, vai num casamento, coloca um calçado que ele não usava há anos. Como o pé dele já está um pouquinho deformado, ele não percebeu, ele coloca esse calçado e ele se sente bem, porque ele perdeu a sensibilidade do pé. Ele vai nessa festa, nesse casamento, fica aí a noite inteira. Quando ele volta, ele tira o calçado, tal, deita, dorme. Só que ele não percebeu que formou uma bolha, uma lesão. No outro dia, essa bolha ainda está lá, às vezes ela pode se romper e o paciente não está sentindo nada. E aí o que acontece? Essa bolha se rompe, se infecciona. Como o paciente também tem aquela alteração da microcirculação, o sangue não chega adequadamente naquela lesão, as células que propiciam a cicatrização, a defesa do nosso organismo também não chegam ali adequadamente. E o que era uma bolha torna-se uma ferida. Essa ferida progride rapidamente, ou rapidamente às vezes 24 horas. E infelizmente o paciente às vezes chega até a perder o dedo do pé. Nossa, é tão rápido assim? Rapidíssimo. E se o paciente não tiver uma atenção e não procurar um cuidado médico rápido, o que era o dedo, infelizmente, vira o pé, que vira a perna e, em casos mais extremos, obviamente, a gente tem perda de vida. Ô Paula, você sabe qual que é a taxa de amputação no Brasil? Não faço ideia, me conta. Por diabetes, por pé diabético, nós temos cerca de 70 amputações diárias no Brasil por conta de complicações do pé diabético. Nossa, então, amputações de pé. Aí essas amputações elas se dividem em maiores e menores. Menores são dedos, o antepé, que é a parte da frente, e as amputações maiores são pernas. Nossa. Né? 70 por dia. Mas por que do pé progride para a perna toda? Como é que acontece nesse meio desse caminho? Então, essa progressão ela acontece por diversas situações, né? Por várias, né, situações, e está relacionado também à dificuldade de circulação. O diabetes, ele também é um agravante no que a gente diz respeito à obstrução dos vasos. Então, se o paciente tiver um pequeno ferimento, e por conta daquela alteração da sensibilidade que a gente chama de neuropatia, esse paciente também tiver uma obstrução arterial, ou seja, o entupimento dos vasos que levam sangue para os pés, esse conjunto das duas coisas não casa bem. E aí a progressão do que a gente chama de gangrena, que é a morte dos tecidos, mais a infecção associada na maioria das vezes, evolui muito rápido. E aí o paciente, mas toma antibiótico. Ok, só que o que acontece? O antibiótico ele corre por onde? Pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. Mas o sangue não está chegando lá adequadamente. Então o antibiótico não chega lá adequadamente. As células de defesa, de reparação dos tecidos, do corpo, também não chegam adequadamente. Então esse conjunto de alterações fisiológicas e anatômicas, elas vão proporcionar essa evolução muito ruim. Agora, você imagina, se no Brasil nós temos 20 milhões de diabéticos e cerca de 25% desses 20 milhões vão apresentar em algum momento da vida alguma lesão nos pés. Obviamente que não é todo mundo que evolui para essa forma mais grave. Se você busca um atendimento médico rápido, inicial, você consegue controlar essa infecção. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso à saúde e nem todo mundo é bem esclarecido, né? E por isso que aqui a gente fala sobre esse assunto, que ele é de grande importância. Então, por exemplo, no caso de uma veia ali entupida, né? Que você não consegue fazer com que o antibiótico circule ali para tentar resolver uma infecção. Existem formas cirúrgicas de tentar resolver essa questão? O que pode ser feito num caso desse? Antes da amputação, evidentemente. Aí o que acontece? Se o paciente tem esse agravante que é da obstrução arterial, né, do vaso sanguíneo entupido, existem exames que, né, nós conseguimos detectar
E antes que aconteça a perda, né, do dedo ou do pé, existem cirurgias que nós chamamos de cirurgias arteriais, que nós vamos lá e desobstruímos este vaso. Isso permite uma entrada do fluxo maior, do fluxo com sangue, com oxigênio e nutrientes, e às vezes a gente consegue a cicatrização desse dedo, né? Mas infelizmente a gente tem um número muito alto. O Brasil, infelizmente, é um país de amputações por diabético. E, por exemplo, quando a pessoa percebe, então, uma ferida, uma bolha, a gente entende que as pessoas que sofrem dessa questão, ela tem já uma dificuldade de cicatrização também, Perfeito, porque o sangue exato. não chega, certo? Existem tratamentos ou alguma maneira de acelerar essa cicatrização para que a ferida não progrida? Sim, cada caso, Paulo, é muito específico com relação a esse assunto. Então, a primeira coisa que o paciente ele precisa fazer, caso ele note um ferimento, ele sendo diabético, né? Nós estamos aqui falando sobre pé diabético. O paciente sendo diabético, quando ele nota uma pequena lesão no pé, mas, Paula, pequena, um cortezinho mais vermelho, uma pequena bolha, algo nesse sentido, o paciente precisa procurar atendimento médico o mais rapidamente possível. O que a gente faz? Inicialmente a gente entra com antibióticos, com alguns medicamentos e a gente faz uma avaliação se o fluxo sanguíneo está adequado. Isso é o que precisa ser feito de imediato, tá? Se abre uma ferida ali, mas a gente nota que o fluxo sanguíneo é adequado, existem sim tratamentos, alguns até mais sofisticados e modernos, para a gente conseguir restabelecer. O tecido que foi lesionado e que necrosou, ou seja, que morreu, a gente precisa retirar. Então, pequenas cirurgias, sem ser amputação, né? Não chegamos na amputação, a gente realiza essas pequenas cirurgias para que a gente possa remover esse tecido que não está viável, né? E tem curativos especiais, a gente tem o curativo a vácuo, a câmara hiperbárica, uma série de procedimentos que vão ajudar nessa cicatrização. Mas volto a dizer, o paciente precisa controlar a sua glicemia. Esse é o primeiro passo para evitar esse tipo de problema. Saber que é doente, porque muita gente não sabe. O diabetes é uma doença dita silenciosa. O que significa isso? Ele tem o diabetes, mas nos 5, 8, 10 primeiros anos de vida, com diabetes, né? Com diabetes, ele não dá sinais. Não dá sinais, então ele não sente nada. Aí a necessidade de se fazer exames de rotina. A glicemia, gente, é muito simples, né? Você pode começar com uma picadinha lá no dedo e fazendo aquilo que a gente chama de destro, né? Isso até em farmácia faz. Opa, veio uma alteração mais significativa, fazer um exame de sangue, que a gente chama de glicemia em jejum, tem um outro que chama hemoglobina glicada ou glicosilada. Isso vão dar já amostras, né? E uma ideia de como você está. E outra coisa, a herança familiar genética é muito positiva. Ah, meu pai é diabético, minha mãe é diabética, minhas tias ou tios são diabéticos, alguém da família próxima é diabético, faça o seu exame de glicemia, porque você pode ser também. Então, a primeira coisa é justamente fazer esses exames periódicos, né? Exato, são exames simples, baixo custo e que o SUS faz, prontamente ele faz, né? Para entender e saber se você é diabético. Sendo diabético, procurar um médico, um clínico inicialmente ou um endocrinologista para saber se há necessidade de medicação, acertar a dieta e aí entram depois nas questões dos hábitos. Perfeito. Agradeço mais uma vez, então, pelo nosso bate-papo. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer aí muitas dúvidas de quem nos ouve nesse momento. E até uma próxima conversa, a gente vai trazer mais informações sobre o universo da cirurgia vascular, né? De todas as questões que envolvem esse tema tão importante, que é o cuidado com as artérias, com as veias, com tudo que percorre o nosso corpo, não é, Fábio? Isso mesmo. Te agradeço, Paula. Muito obrigado. Um prazer falar com você e a gente fica por aqui. Até o próximo Circulação em Dia. Tchau, tchau.